Fala galera, beleza? Professor André aqui, vamos começar nossa aula 3 aí de calorimetria, chamado calor latente. Então, se você não viu as outras duas aulas, assista para você estar entendendo essa nossa terceira aula aqui. Certo, galera? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de calor latente. Então, calor latente nada mais é do que uma mudança de estado, tá? É a quantidade de calor que a substância recebe ou cede por unidade de massa. Durante essa transformação, mantendo-se constante a sua temperatura, desde que sua pressão não se altere, tá bom? Então, matematicamente, a gente vai explicar isso aí mais ou menos assim. Então, como vocês já viram, a parte das transformações, isso é muito importante para nós. Então, tem o sólido, o líquido e o gasoso, ok? Então, existem algumas passagens aí, existem alguns nomes para isso. Por exemplo, se eu passar do estado sólido para o líquido, é chamado de fusão. Se eu passar do líquido para o gasoso, é chamado de vaporização. Agora, se eu fizer a volta, tá? Se eu vier do estado gasoso para o líquido, é chamado de liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido é chamado de solidificação. Agora, se eu pular essas etapas, se eu for do sólido direto para o gasoso, é chamado de sublimação, ok? Mesma coisa acontece se eu vier do gasoso para o sólido. Uma passagem só também é chamada de sublimação. Eu dependo dessas passagens aqui, ok? Então isso tem que ficar bem claro para vocês aí os nomes, sólido, líquido e gasoso e as passagens, tá bom? Fusão, vaporização, solidificação e liquefação ou condensação. Bom, vamos lá. Bom, com isso, matematicamente falando, eu chego que calor latente é representado pela letra L, tá? Então, L significa calor latente. Basta eu fazer o quê? A quantidade de calor, que nós já vimos, ok? Dividido pela massa do corpo. Então, vai dar isso aqui, ó. Certo? Se eu quiser isolar o Q, tá? Então, nós já vimos, vamos recordar aí, nossa fórmula principal da calorimetria, que é essa daqui, ó. M vezes C vezes delta θ. Foi nossa primeira aula, certo? Bom, se eu quiser isolar o Q aqui, é só multiplicar, né? Fazer o inverso. Então, Q é igual a M vezes L, a famosa fórmula do Q-mole, ou Q-moleza, ok? Então, quantidade de calor, massa e calor latente do corpo, ok? As passagens lá que eu expliquei para vocês, eu tenho alguns números para eles, tá? Então, se eu tiver latente de fusão, eu tenho 80 calorias por gramas. Se for solidificação, é menos 80. Se for vaporização, 540. Se for condensação, menos 40, tá bom? Bom, esses valores aqui, geralmente no exercício, eles te dão aí em forma de dados aí, ok? Então, não precisa estar decorando isso aí não, mas é bom saber, né? Então, vamos fazer alguns exemplos aí usando essa fórmula aí para a gente ver o que acontece. Bom, então vamos lá. Para a gente começar os exemplos, a gente primeiro precisa entender a curva de aquecimento ou de resfriamento, tá bom? O gráfico aí é chamado de curva de aquecimento, se o corpo estiver recebendo energia térmica, ou curva de resfriamento, se o corpo estiver cedendo energia térmica. Bom, nota que eu tenho algumas passagens aqui, ó. Do sólido para o líquido ocorre a fusão, ok? Se for o contrário, a solidificação, certo? Mesma coisa se for do líquido para o vapor, ocorre a ebulição, ok? Se for o contrário, a condensação. Então eu vou passar alguns exemplos aí e a gente vai utilizar esse tipo de gráfico aí para estar resolvendo para poder ficar mais fácil aí para a gente. Beleza? Vamos lá então. Bom, o primeiro exemplo aí, ele fala o seguinte, ó, um bloco de gelo de massa 600 gramas. Vamos anotar lá no cantinho, lá, como já ensinei vocês aí, tirar os dados do exercício. Uma massa aqui vai ser de 600 gramas. Encontra-se a 0 graus Celsius. Determina a quantidade de calor que se deve fornecer a essa massa para que ela se transforme em água. Aí ele me dá aqui o calor latente de fusão. Falei que ele te dava? Então vai ocorrer a fusão, 80 calorias por grama. Como ele quer a quantidade de calor, né? Aqui ficou fácil, né? Então vai ficar Q é igual a M vezes L, porque vai ocorrer aqui, se ele está a 0 graus, ok? Só vai ocorrer aqui a fusão, certo? Então, substituindo os valores, ficaria assim, ó, 600 vezes
80. 600 vezes 80, não sei, professor. Mas eu sei quanto que é 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Sobram quantos zeros? 3. Ok? Então vai dar 48.000 calorias. Ok? Então eu preciso de 88.000 calorias aí para que o gelo a 0 graus Celsius se transforme em água. Certo? Como o exercício pediu aí. Beleza, galera? Então vamos pro próximo aí. Facinho esse aí. Bom, então vamos lá. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, tá? Então ele fala assim, ó, qual a quantidade de calor necessária para transformar 300 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 60 graus Celsius? Nota que agora ele me deu a temperatura que eu quero da água, certo? Então, para resolver esse tipo de exercício, o melhor a fazer é construir o gráfico, aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Então, para construir, eu sempre começo por ele, para vocês, para poder ficar mais fácil, tá? Então, vamos lá. E aqui. Aqui vai ser minha temperatura em graus Celsius, certo? Opa, em graus Celsius. Então, quais são as minhas temperaturas? Ele vai sair do menos 20, vou anotar lá, ó. Menos 20 e vai chegar lá no 60. Beleza, então, só notando que eu tenho gelo a menos 20. Ele não vai de uma vez só e vira água, ok? Existem as transformações. Então, a gente vai ter que enxergar quais são essas transformações, ok? Bom, então vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter caloria, quantidade de calor em calorias, ok? O que vai acontecer aqui? Então, vamos lá. Então, eu começo a jogar calor para o meu gelo. Então, ele vai começar a derreter. Então, ele vai derreter até 0 graus, ok? Bom, feito isso, aqui vai ocorrer o processo do quê? De fusão. Quando o gelo começa a transformar em água, ocorre a fusão. E aí depois ele vira água a 60 graus Celsius. Isso aqui é importante no meu gráfico, tá? Por que é importante? Porque agora eu vou notar o que eu tenho, o que aconteceu no meu gráfico. Então vamos lá. Bom, quando a gente não chama de calor latente, a gente chama de calor sensível. Então, do menos 20 até o zero, ele começou a, né, a receber calor. Então é chamado de calor sensível. Vou escrever sensível. Sensível. Ok. Aqui ocorreu o processo da transformação, que eu chamo de fusão. E aqui ele virou água. Aí ele voltou a ser calor sensível. Ok? Isso é muito importante, porque agora eu começo a resolver o meu exercício. Ok? Então, essa primeira parte que eu chamei de sensível aqui, eu vou chamar de Q1. Essa primeira partezinha aqui eu vou chamar de Q1, quantidade de calor 1. Essa aqui, quantidade de calor 2. E essa aqui, quantidade de calor 3. Beleza? Então vamos lá. Então, como eu tenho Q1, Q2 e Q3, né? Fica bem mais fácil aí, voltando. Então vamos lá. Ele quer a quantidade de calor. Então basta eu fazer a somatória aqui, ó. Quantidade de calor vai ser igual a meu Q1 mais o Q2 mais o Q3. Aí que tá. Eu tenho que ter em mente, galera, tem que ter em mente, quando eu falar em calor sensível, né? Calor sensível, ok? É a fórmula do queima-macete. Quando eu falar em calor latente, que é o que a gente está vendo, é a fórmula do Q-mole, ok? Então tem que estar bem nisso. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui. Q vai ser igual, que é o que eu quero descobrir. Quem é o meu Q1? Meu Q1 ele é sensível. Opa, é aqui macete, é do gelo. Então M vezes C vezes delta θ. Mas quem é o Q2? Está lá, ó, é a fusão. Então é calor latente. É o Q mole. Então vai ficar M vezes L. Mas quem é o Q3? É sensível. Então M vezes C vezes delta θ, que é a água. Certo? Feito isso, eu já deduzi a fórmula. Agora eu começo a substituir. Então vamos lá. Olhando só para o Q1. Então vai ficar Q igual. Qual que é a massa? A massa está lá em cima do enunciado, ó, 300 gramas. Então vai ficar 300 vezes. Quem é o calor específico do Q1? Q1 é gelo, então o calor específico é meio, então é 0,5. Abre parênteses, temperatura final, aí eu vou olhar
só a parte do Q1, ó. Só essa parte aqui, ó. Ok? Não adianta o que vai para lá por enquanto, não. Estou olhando o Q1. Então, temperatura aqui, final que ele atingiu, olha ela aqui, ó. É o 0. Então, 0 menos a inicial, onde ela partiu, menos 20. Menos 20. Mas acabou o Q1. Agora eu vou para o Q2. Qual que é a massa mesmo? 300 vezes o calor latente de fusão, que é 80. Mas agora eu vou para o Q3. A massa é a mesma. Q3 é a água, né? Já transformou em água. O calor específico da água está lá no enunciado. 1 vezes temperatura final, que é o 60, menos a inicial. Ele partiu lá do 0. Ok? Então vamos lá. Agora vamos resolver essa paradinha aqui. Q é igual 300 vezes meio. Qualquer número multiplicado por meio é metade. Então, eu já sei que é 150. Ó a regra de sinal aqui, ó. Menos com menos, mais. Então, o 20 sai positivo, vezes 20. Ok? Mais 300 vezes 80. Não sei. Mas eu sei que 3 vezes 8 é 24. Sobraram quantos zeros? 3. Ok? Então, é 24.000. Mais 300 vezes 1, eu sei que dá 300. Vezes 60 menos 0, 60. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. 150 vezes 20. 15 vezes 2, 30. Sobraram quantos zeros? 2. Então, 150 vezes 20, 3.000. Ok? Mais 24.000. Mais, agora aqui, ó. 3 vezes 6, 18. Sobraram 3 zeros. Então, 300 vezes 60 é 18.000. Agora, basta somar tudo. 3.000 mais 24.000 mais 18.000. Que vai dar nada mais, nada menos do que 45.000 calorias. E aí acabou o exercício. Então eu preciso de 45 calorias para transformar 300 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 60 graus Celsius. Beleza? Então, só para vocês verem aí, o gráfico é muito importante para a gente. Vamos para o próximo aí, para vocês entenderem agora. Vamos lá. Bom, o próximo exercício é bem parecido, né? Ele fala o seguinte, ó. Calcule a quantidade de calor necessária de novo para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 20 graus Celsius. Então, é bem parecido com o exemplo anterior. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o meu gráfico, certo? Para a gente começar, ó. Para vocês entenderem. Aqui é a minha temperatura em graus Celsius. E aqui minha quantidade de calor. Certo? Então, eu tenho duas temperaturas. Ele vai sair do menos 10 e vai chegar no 20. Ok? O que vai acontecer no processo? Então, o gelo começa a derreter, chega no zero, ocorre a fusão, depois ele vira água e depois ele atinge os 20 graus Celsius. Certo? Bom, essa parte aqui que era mesmo sensível, vou chamar de Q1. Essa parte é latente, vou chamar de Q2. E essa parte é sensível, vou chamar de Q3. Então, vamos colocar aqui sensível, latente e sensível. Então, essa, tá? Sensível. Ok? Bom, feito isso, de novo, eu tenho 3 Qs. Ele quer saber a quantidade de calor. Então, vamos lá. Então, quantidade de calor é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Então, bora lá. Então, aqui vai ficar assim, ó. Q é igual, olhando só para o Q1, sensível, né? Então, é M vezes C vezes delta θ. Mais o Q2, latente, M vezes L. Mais Q3, sensível de novo, M vezes C vezes delta θ. Então, agora eu substituir. Q é igual. A massa do exercício está lá denunciada, ó, 100 gramas. Vai ficar 100 vezes gelo, meio, 0,5 vezes, abre parênteses. Temperatura final que o Q1 atingiu, 0, né? Menos 10. Mais, agora o Q2, a massa, 100.
calor latente de fusão, 80, que é o L, mais, de novo, a massa, 100. Aí ele virou água, calor específico da água, 1, abre parênteses, temperatura final, menos a inicial onde ele partiu. Então, resolvendo isso aqui. 100 vezes 0,5, como eu falei para vocês, o número multiplicado por meio é metade. Então, eu sei que aqui vai dar 50. Vezes, menos com menos, mais. Então, ele sai positivo. Mais 100 vezes 80. 1 vezes 8, 8. Sobraram 3 zeros. Então, dá 8.000. Mais 100 vezes 1, 100. Vezes 20 menos 0, 20. Agora, resolvendo. 50 vezes 10, 500. Mais 8.000, mais 100 vezes 20. 1 vezes 2, 2. 3 zeros. Ok? Então, Q vai ser igual 500 mais 8.000 mais 2.000. Vai dar 3.500 calorias. E aí, acabou. Certo, galera? Então, bem parecido aí um exemplo com outro aí. Então, para ficar bem prático aí para vocês. Bora lá. Então, vamos ao nosso último exemplo da aula aí. Então, nota que aqui eu dei uma mudadinha, né? Determina a temperatura atingida. Opa, então eu já quis mudar. Então, agora eu não quero mais quantidade de calor. Então, determina a temperatura atingida por um bloco de gelo de massa 20 gramas, inicialmente a menos 10, após ter recebido uma quantidade de calor de 2.700 calorias. Né? Então, eu quero saber qual a temperatura atingida. Então, vamos lá, vamos fazer o gráfico lá. Como eu mostrei para vocês. Então, gráfico. Gráfico. Temperatura em graus Celsius. Quantidade de calor em calorias. Ok? Bom, ele vai sair lá do menos 10. E vai chegar numa temperatura que eu não sei. Vou chamar de temperatura aqui. Eu não sei qual é. Vou chamar de temperatura. Temperatura final. Teta. Ou chama de X, tá bom? Dá no mesmo. Então vamos lá, o gráfico. Então ele vai sair daqui. Vai acontecer isso aqui, que é a fusão. Depois ele vira água. Certo? Então, mesma coisa, ó. Opa, aqui é menos 10, né? Então aqui, ó, vou chamar de Q1. Vou chamar aqui de Q2. Vou chamar aqui de Q3. Então, eu sei o quê? Quantidade de calor é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Então, vamos lá. Minha quantidade de calor é igual a Q1, sensível, né? Então, M vezes C vezes delta θ. Mais Q2, latente, M vezes L. Mais Q3, sensível de novo, M vezes C vezes delta θ, que é água. Ok? Então, substituindo os valores, vamos lá. Aqui vai ficar Q é igual a massa do exercício, 20 gramas. 20. O primeiro lá, onde ele partiu, ele era um gelo. Então, o calor específico do gelo, meio. Meio vezes, abre parênteses, temperatura final é 0, menos 10. Mais, não é isso? A massa, cadê a massa? 20. Vezes calor latente de fusão, 80. Mais, agora, meu Q3, a massa, 20, virou água, 1 vezes, temperatura final, não sei, é meu θ ou meu x, tá? Menos 0, foi onde ele partiu, ok? Só que minha quantidade de calor aqui eu tenho, ele falou que é 2.700, no lugar do Q agora eu tenho, vou colocar 2.700. É igual 20 vezes meio, já expliquei para vocês, qualquer número vezes meio é metade, então vai dar 10 vezes, menos com menos mais, o 10 sai positivo, mais 2 vezes 8, 16, sobraram 2 zeros, então 20 vezes 80 é 1.600, mais 20 vezes 1 vai dar 20, e vezes θ menos 0 vai dar θ. Ok? Então, vamos resolver isso aqui. Então, vai ficar 2.700 igual 10 vezes 10, 100, mais 1.600, mais
20 θ. Então, letra de um lado, número do outro, ok? Então, vai ficar aqui 2.700 menos, passa o 100 para lá, 100 menos 1.600, que passa para lá, ok? Quem sobrou lá? 20 θ. Agora, resolvendo aqui. 2.700 menos 100 dá 2.600. 2.600 menos 1.600 dá 1.000. Então, vamos colocar lá. 1.000 é igual a 20 θ. O 20 está multiplicando, vai passar dividindo. 1.000 dividido por 20, ou seja, 100 dividido por 2, vai dar 50 graus Celsius. E aí, acabou. Qual foi a temperatura atingida? 50 graus Celsius. Beleza, galera? Então, vamos ficando por aqui hoje com a aula de calor latente, ok? Qualquer dúvida, mande aí que a gente responde. Eu fui. Valeu. Tchau.